Era um dia comum. Céu azul. Calor típico do verão brasileiro. Até que, em janeiro de 1996, 3 jovens garotas em Varginha fizeram um relato que mudaria para sempre a história ufológica mundial. O que elas afirmaram ter visto naquela tarde desafia qualquer explicação racional. O primeiro relato anômalo começou com detalhes aparentemente simples. Uma criatura de pele castanha, olhos vermelhos profundos e um odor insuportável que pairou no ar. Mas, conforme os documentos sigilosos revelam, foram as descrições das testemunhas que desafiam explicações convencionais. Posturas corporais incomuns, movimentos que não pertenciam a nenhum animal conhecido. E, segundo relatos médicos posteriormente suprimidos, uma estranha fragilidade física que não se assemelhava a nenhum ser humano ou terrestre. E então, há aquela pergunta que ainda hoje ecoa nos corredores dos teóricos da conspiração. Por que a movimentação militar foi tão intensa naquela noite? Você já parou para pensar no que realmente pode ter sido capturado e desaparecido nos bastidores do governo? A cidade de Varginha se transformou em um epicentro de mistério. Mas o verdadeiro enigma está no que não foi dito, nas sombras que desapareceram antes mesmo de serem registradas. Porque, mesmo décadas depois, algo ainda persiste, algo que não deveria existir. Uma sombra se move onde não deveria existir. Havia um relatório. Um documento oficial, meticulosamente redigido, com selos do governo e assinaturas que prometiam veracidade. Mas algo estava errado. Páginas inteiras haviam sido removidas, cortadas com precisão cirúrgica, como se alguém quisesse apagar não apenas a verdade, mas qualquer vestígio de que ela um dia existiu. E entre essas páginas desaparecidas, estaria a chave para entender o que realmente aconteceu em Varginha, naquele janeiro de 1996. Testemunhas afirmam ter visto algo. 3 jovens, com histórias tão coerentes que era impossível ignorar. Um ser de pele marrom, olhos vermelhos e um cheiro insuportável. Detalhes que ecoam em relatórios sigilosos, mas que nunca chegaram ao público. E então, a operação militar. Movimentações estranhas de veículos não identificados, homens de uniforme em ações não autorizadas, tudo aconteceu naquela noite. O mais perturbador? Nenhum registro oficial menciona essas operações. Como se um apagão deliberado tivesse sido executado para enterrar a verdade. Mas há nomes. Pessoas que estiveram lá, que viram, que sabem. Médicos, policiais, militares, suas identidades foram suprimidas. Suas declarações desapareceram. Quem são eles? Por que suas vozes foram silenciadas? Esses nomes que nunca deveriam ser mencionados, podem ser a última peça desse quebra-cabeça que o governo insiste em manter oculto. Você já ouviu histórias que nunca foram contadas? Alguma vez, alguém lhe mencionou um desses nomes proibidos? A verdade está lá. Mas ela não vai se revelar sozinha. No meio dos arquivos oficiais, existem lacunas que não podem ser explicadas por mero descuido. Depoimentos que desapareceram dos registros policiais, como se tivessem sido sistematicamente apagados. Testemunhas que juraram ter visto algo naquele dia 20 de janeiro de 1996, em Varginha, mas cujas vozes foram silenciadas antes que pudessem ser ouvidas. O que havia nesses relatos que alguém não queria que o mundo soubesse? Mas os fios dessa trama vão muito além. A conexão entre os avistamentos e os desaparecimentos inexplicáveis na região não pode ser ignorada. Documentos vazados sugerem que, nos meses seguintes ao incidente, pelo menos 3 pessoas sumiram sem deixar rastros. Nenhum corpo, nenhum registro.
Coincidência? Ou algo ou alguém estava limpando o cenário? E então, nas entrelinhas de um relatório militar desclassificado anos depois, há uma mensagem, uma frase solta, quase imperceptível, que pode ser a chave para tudo. Alguém a deixou ali de propósito? Ou foi um erro de quem pensou que ninguém jamais a encontraria? O que está escondido nas sombras de Varginha? E por quê? Depois de décadas, ainda há quem tema falar sobre isso. Documentos sigilosos, guardados por décadas em cofres militares, finalmente veem a luz. Fotografias desclassificadas mostram anomalias que desafiam qualquer explicação convencional. Imagens borradas, mas suficientemente nítidas para revelar algo. Silhuetas incomuns, formas que não se encaixam em nenhum padrão conhecido de fauna ou equipamento terrestre. Os timbres oficiais no canto das fotos confirmam. Estamos diante de evidências oficiais, mas intencionalmente ocultadas. Fontes internas relatam que estas imagens foram capturadas nos arredores de Varginha, em janeiro de 1996. Exatamente no mesmo período em que 3 jovens relataram um encontro que mudaria a história da ufologia brasileira. Os arquivos sugerem uma operação de coleta realizada às pressas, com marcas de censura que ainda não foram totalmente removidas. Mas o verdadeiro mistério começa quando cruzamos esses registros visuais com outro documento. O laudo pericial, vazado de um gabinete de investigação criminal, contradiz frontalmente a versão oficial divulgada à imprensa. Enquanto autoridades descartaram qualquer ocorrência anômala, os relatórios técnicos mencionam marcas de arrasto no solo, resíduos biológicos atípicos e níveis de radiação acima do normal. As páginas finais do documento foram retiradas, mas testemunhas afirmam que continham diagramas de um artefato não identificado, descrito como material de origem desconhecida. Por anos, especulou-se sobre o que realmente aconteceu naqueles terrenos afastados. Mas o que poucos sabem é que uma equipe de pesquisadores independentes conseguiu acesso restrito ao local exato dos eventos. E o que foi encontrado lá nunca deveria ter existido. Fragmentos metálicos com propriedades que desafiam as leis da física, marcas de combustão que não correspondem a nenhum propelente conhecido, e algo mais. Algo que levou os investigadores a questionar não apenas o que caiu em Varginha naquele dia, mas de que parte do universo poderia ter vindo. Há documentos que contestam tudo o que nos foi dito. E hoje, pela primeira vez, revelamos o arquivo final, que reescreve a história do caso mais perturbador do Brasil. Varginha, 20 de janeiro de 1996. 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura que desafia qualquer explicação humana. O caso ganhou os noticiários internacionais, mas os relatórios oficiais, sumariamente enterrados. Fontes sigilosas confirmam que pelo menos 4 testemunhos-chave foram alterados nos registros policiais. Quem teria motivo para reescrever os fatos? E então, veio a confissão que muda tudo o que sabíamos sobre o caso. Um agente anônimo ligado às investigações admitiu em gravações vazadas que não uma, mas 2 criaturas foram capturadas naquela madrugada. Onde estariam esses seres agora? Perguntas que permanecem sem resposta. Você acredita que a verdade foi suprimida? Deixe sua teoria nos comentários, mas o mais perturbador está por vir. Entre os arquivos classificados, há menções a um terceiro objeto não identificado visto nos arredores da cidade na mesma semana. Registros que nunca foram investigados. O segredo que ainda espera nas sombras pode ser a peça final desse quebra-cabeça. E ele está mais próximo do que imaginamos.